Aleluia. Bendito é o Senhor nosso Deus. Abra sua Bíblia. Eu estava orando ao Senhor e eu estava conversando com os irmãos, né, alguns irmãos que pregam, e a gente fica buscando de Deus uma orientação. E desde quarta-feira que essa palavra, eu já preguei, eu estava até falando para o Evandro que eu já preguei essa mensagem aqui há uns 4, 5 anos atrás, sobre esse texto do Salmo de número 73, mas como a palavra do Senhor também se renova e como o Espírito de Deus fala conosco de forma como Ele quer, eu creio que se Deus colocou no meu coração é propício, amém? Vamos procurar fazer uma pregação mais expositiva, né, explicando os versículos, aleluia, que é o tipo de pregação que eu mais gosto, né, a pregação mais expositiva. Salmo 73. A gente vai estar andando nesse salmo, nós vamos ler pelo menos os 2 primeiros versículos, depois nós vamos estar falando de algumas coisas de cada versículo, amém? Versículo 1 diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Amém? Só até nesse versículo, depois nós vamos estar falando aqui dos outros versículos. Aleluia. Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor, pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo venha, Pai, revelar algo em nosso coração através dessa mensagem, através desse texto, através desse salmo que é um testemunho pessoal, e que possamos, através desse testemunho de alguém, né, que escreveu, do Asaf, nós possamos também aprender, meu Pai, ó Deus, com a Tua palavra. Em nome de Jesus nós clamamos pela unção do Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Como nós falamos, esse salmo, ele geralmente quando a gente fala salmo, tem vários, né, não é só Davi que escreveu os salmos, né? Salomão escreveu os salmos, Asaf, filhos de Corá, né? E esse salmo aqui é de Asaf, que era uma pessoa temente a Deus, que servia a Deus, mas que passou por um momento difícil. E o mais interessante que eu observei nesse texto é que a gente percebe que Asaf, ele era uma pessoa que era servo de Deus, mas ele tinha uma autenticidade, né? Ele não tinha medo de falar dos seus defeitos. E é algo que é complicado. A gente falar dos defeitos dos outros é a coisa mais fácil, né, Wanda? A gente apontar, você viu fulano, você viu porque ele fez isso, você viu porque ele fez aquilo, né? A gente apontar e perceber os defeitos das outras pessoas não é tão difícil. Mas a gente expor os nossos próprios defeitos, as nossas próprias fraquezas, requer, né, uma hombridade, requer que você tenha um caráter de Deus. Tem que ser uma pessoa que tem o Espírito Santo, para você ter coragem de expor, né, algo que foi escrito talvez 600 anos antes de Cristo, ou mais, né? Eu não pesquisei aqui a época desse salmo de Asaf, mas foi centenas de anos antes de Cristo, e ele ali escreveu algo que ficou exposto para toda a humanidade, tanto daqueles da época que liam os salmos, tanto os que estão hoje lendo, né? Uma abertura de coração, uma exposição de sentimentos de uma pessoa de quantas centenas de anos atrás, e que com certeza vai servir de exemplo para nós, para que a gente possa também ter essa característica de servo de Deus. Porque aqui nós vimos que ele era um servo de Deus, só por ele ter escrito, né, ter sido um dos que escreveu a palavra de Deus, ele certamente é uma pessoa de Deus. E ele diz isso aqui logo no versículo 1, com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Então ele sabia que Deus era bom com ele era uma pessoa que era salvo porque ele cria em Deus, ele fazia parte do povo de Israel, né, da comunidade de Israel. Mas, como eu falei aqui, ele teve coragem de abrir o seu coração para expor algo que estava gerando uma consequência terrível.
E sabe qual consequência que era essa? No versículo, nós lemos aqui, no versículo 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que desviassem os meus passos. Ou seja, ele começou abrindo o coração, falando assim, que faltou pouco para mim não fazer esse tanto de coisa errada que ele percebia também nas pessoas, que ele percebia nos outros, né? E a primeira coisa que ele fala, a primeira característica que ele tinha, né, que é algo que é terrível e que, apesar de aflorar em nosso coração, né, faz parte da natureza humana, né, a natureza humana, ela tem esse sentimento que fala aqui logo no primeiro, no versículo 3, pois eu tinha inveja. Ou seja, por que ele começou a quase que desviar? Meu irmão, a gente vê escrito, às vezes, antigamente tinha muita frase de para-choque de caminhão, né? A inveja mata, né? Aí fala, sai olho gordo. A gente via isso antigamente tinha muito para-choque de caminhão com essas frases, né? E uma das frases que eu lembro que eu vi uma vez é isso, a inveja mata. Mas a inveja, ela não mata os outros, não. Ela pode levar à morte de outra pessoa, a você ser até um homicida, né, um assassino. Mas a inveja, ela mata quem sente inveja. E aqui o salmista, Asaf, ele estava a ponto de desviar, ou seja, ele estava morrendo espiritualmente, porque diante das circunstâncias que ele estava vivendo ali, né, não fala se era momentânea, ou se era algo recorrente na vida dele, mas que ele estava passando por um momento muito difícil quando ele escreveu esse salmo. Por quê? Porque ele estava, aqui mais à frente fala que ele estava passando por aflições e por dores, por momentos difíceis, mas quando ele estava passando por uma situação ruim, servindo a Deus, ele começou a observar as outras pessoas que não serviam a Deus e a aparente vitória, a aparente prosperidade das outras pessoas que não temiam a Deus. E isso começou a incomodar o coração dele. E ele abriu o coração aqui, nesse salmo. Porque a primeira coisa que ele fala é isso, que ele estava quase desviando. Falou, meu irmão, faltou pouco, meu filho. Quando falta pouco é que você viu que você já está na tábua da beirada mesmo, para pular e cair. Então ele diz assim, faltou pouco para que eu desviasse meu pé. Por quê? Porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Meu irmão, acontece muito de um cristão, né? Às vezes acontece dele ter uma vida boa, no sentido humano, no sentido secular. Porque tem dois tipos de vida, tem a vida boa espiritual e a vida boa secular. E muitas pessoas e muitos se pregam sobre isso, que não é, que você não possa buscar, né, ter uma vida boa secular, ou seja, ter carro, ter casa, ter dinheiro, ter saúde, ter posição social, ter essas coisas, isso tudo. O servo de Deus, ele tem que buscar essas coisas, ele tem que almejar, mas nem sempre, como diz o ditado que em toda regra há exceção, nem sempre assim acontece. Às vezes você vê uma pessoa que estava numa pitinga danada, de repente ele aceita Jesus e daqui a pouco ele prospera, né? E às vezes aí você fica olhando assim, puxa vida, tem 30 anos que eu estou servindo a Deus, e eu até hoje não consegui comprar nem um carrinho velho. E o cara chegou aqui, ele era ladrão, ele era assaltante, ele converteu, aceitou Jesus. E agora está aí, batendo de Ferrari. Estou fazendo aqui uma conjuntura para ver como que pode gerar sentimentos em nossos corações que pode nos levar a sair da presença de Deus. É isso que a gente quer. Eu coloquei até o texto, o tema dessa pregação, eu não usei o título do salmo. O título do salmo é o problema da prosperidade dos maus, que aparentemente parece ser um problema, quando a gente vê pessoas más prosperando.
né? Mas eu coloquei aqui, cuidado para que você não caia. É o título que eu coloquei aqui, que na hora que eu estava anotando aqui o esboço, eu estava, que título que eu vou colocar aqui? Aí Deus falou assim, cuidado para você não caia. Ou seja, por quê? A Bíblia fala que aquele que acha estar de pé, cuidado para que não caia. Então, uma das coisas que pode fazer você cair, talvez não é perseguição, talvez não é decepção com liderança de igreja, decepção com líderes de louvor, com líderes de diaconato, com pastores. Eu fui para aquela igreja, aquele pastor lá não está nem para mim, eu fui, né, e desviei, né? Às vezes não são essas coisas, e na realidade isso aí não faz você desviar. O que faz você desviar são sentimentos que brotam dentro do seu coração, e que eles brotam, né? Eles são plantados como semente, eles brotam e começam a crescer e vai encobrindo as coisas boas que tem no seu coração. E o pior é que nós, às vezes, não temos a coragem de abrir o nosso coração como Asaf teve, porque quando ele contando isso tudo aqui, ele estava abrindo, expondo o seu coração. Meu irmão, é necessário que nós, dentro da igreja, que a gente gere relacionamentos confiáveis, relacionamentos amigáveis mesmo, irmãos, né, bem sólidos, para que a gente possa ter com quem abrir o nosso coração. E para que nós tenhamos também a coragem de abrir o nosso coração. Porque quando você não tem essa coragem, como nós vemos aqui que o salmista teve, que ele escreveu tudo o que ele estava sentindo, lógico que ele está contando um testemunho dele, uma experiência que ele teve. Se você ler o salmo todo, você vê que ele conta uma experiência que ele teve. Mas ele teve essa coragem. E o que nós temos que procurar desenvolver também, dentro do nosso nível de convivência entre irmãos, a gente encontrar pessoas confiáveis para que a gente possa, quando brotar qualquer tipo de sentimento aqui, lógico que o primeiro sentimento que apareceu no coração dele aqui foi de inveja. Por quê? Ele estava lá servindo a Deus, trabalhando na casa de Deus, ajudando a obra de Deus, sendo obreiro de Deus, servindo a Deus, e ele vendo os ímpios, os ladrões, os corruptores, os adúlteros, tudo prosperando. E ele começou a deixar esse sentimento entrar no coração dele. E olha, meu irmão, que tem pessoas, eu não sei se a gente pode chamar de desviados, mas que pelo menos experimentou coisas boas dentro da igreja, não só aqui, mas na igreja cristã no geral, que vão para a igreja, né, e recebem um tanto de bênção. Mas no dia que começa a acontecer algum tipo de provação, porque eu já preguei aqui o mês passado, sobre que o crente, ele tem que passar por aflição. Nós pregamos aqui, né, sobre o deserto, sobre os desertos, né, e às vezes, aqui o Asaf, ele estava passando por um momento de deserto, porque ele estava em aflição, ele estava em dores, ele estava em dificuldade, e ele começou a deixar isso aí gerar inveja, sentimentos maus no seu coração, a ponto de fazer com que quase ele se desviasse. Então, como eu estava dizendo, tem pessoas que vão para a igreja, recebem um tanto de bênção. Aí o dia que, não que ele continue sendo abençoado, eu estou falando bênçãos no sentido materiais, né? No sentido de bênçãos de problemas familiares, né, que são resolvidos, curas que as pessoas recebem, prosperidade que ela recebe. Aí de repente, quando ele começa a passar por uma luta, por uma dificuldade, por uma aflição, aí as pessoas saem da presença de Deus. Ou saem daquela igreja e vai procurar outra, porque outra que tem outra está prometendo bênção. Ele acha que a bênção cessou, não, essa igreja não tem mais bênção, não, vou procurar uma outra. Então, quando você tem, quando você tem pessoas confiáveis, em que você pode chegar e falar, meu irmão, sabia que eu sou invejoso? Que isso, meu irmão? Eu sou invejoso sim, eu sou um mau caráter, eu sou, né?
Por quê, meu irmão? Não, porque eu fiz isso, eu senti isso. Eu sou um assassino porque a Bíblia diz que se você desejar a morte de alguém, você se torna um assassino. A Bíblia, ela é meio radical. Não precisa você chegar e enfiar a faca em alguém e matar alguém para você ser considerado assassino. Se você desejar a morte de uma pessoa, você se torna um assassino, segundo a Bíblia. Então, muitas vezes eu não tenho coragem de chegar, falando, tomando o Evandro como exemplo, porque ele está aqui mais perto, né? Falou, Evandro, aqui, eu queria te contar um negócio, eu sou assassino. Que, pastor? Que é isso? Mas quem que você matou, pastor? Não matei ninguém não, mas eu desejei a morte de fulano de tal. Eu queria que você me ajudasse, né? Vamos conversar aqui para ver o que você me ajuda e tal, né? Ela falou, não, né? Eu estou sendo... Dentro dessa conversa amigável, de você abrir o seu coração, você expor, lógico que você não vai contar a sua vida para todo mundo, ou para a pessoa que você não confia, mas se tem alguém de confiança, abre o seu coração, chegue e fale, porque certamente isso vai ajudar, e é o que nós vimos aqui, né? Que o salmista, além dele abrir o coração dele para nós aqui que estamos lendo hoje, ele tomou outras atitudes. Mas aqui vamos ver algumas coisinhas que passou pelo coração dele, que ele começou a observar, né? No versículo 4, aqui ele está falando do perverso. Pois eu invejava os arrogantes, né, ao ver a prosperidade dos perversos. Ou seja, pessoas que não estão nem aí para Deus, que estão fazendo um tanto de falcatrua, e estava com vida boa, né, com tudo indo bem. Aí ele diz assim, o que ele observou? Porque eles não têm preocupações, né? O corpo deles é sadio, o seu corpo é sadio e inédio, ou seja, eles têm saúde e força. Quantos cristãos, às vezes às vezes passam por momentos difíceis, até com enfermidade, e ficam olhando aí pessoas que roubam, que matam, que fazem coisa errada, aí cheio de saúde, correndo, buscando, né? Então essa observação que ele teve, começou a trazer algo para o coração dele. E ele diz aqui ainda, né, no versículo 5, os perversos e arrogantes não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ou seja, essas pessoas parece que eles não têm nenhum tipo de aflição, eles têm uma vida boa, eles têm muito dinheiro no banco, né? Tudo que eles quiserem é só fazer assim que eles conseguem. E às vezes você olha a sua vida e você está lá com conta atrasada, com débito no banco, né? Principalmente nesse tempo agora, pessoas passando por dificuldade, e às vezes muitos ímpios aí, ficando mais ricos. Eles até falam, né, gente, nos comentários, a boca miúda, como a gente fala, né, nos comentários que a gente tem, a gente costuma falar assim, a China, o que ela fez? Ela soltou esse vírus, e agora ela está ficando rica, porque ela está vendendo tudo quanto é produto, né, é máscara, é respirador, está tudo saindo da China. Então a gente, olha para você ver como que é o coração da gente, né? Tem muita gente, você já ouviu esse comentário, né? Que tem, e igual nós estávamos falando ali agora, está conversando com o Vanderlei, tem aproveitadores que fabricam álcool gel, né? E em vez de fabricar um álcool eficiente, por quê? Porque está todo mundo comprando, ele faz um álcool, em vez de 70, faz um álcool 30. E vende, você compra, passa na mão achando que está protegido. Então são o quê? Pessoas que estão ficando ricas, porque está vendendo muito, um produto que talvez vale R$10, eles vendem por 30. E se for olhar o custo dele, ao invés de valer R$10, sendo um álcool 70, ele faz ele a álcool 30, coloca um gelzinho ali, vale R$2 e ele está vendendo a 30. São pessoas más que estão ganhando dinheiro e ficando ricas. Então é mais ou menos esse sentimento que Asaf estava tendo ali, né? Eles não têm preocupação, né? Eles não partilham das canseiras, eles não são afligidos como os outros homens, ou seja, como as outras pessoas. No versículo 6 ele diz assim, daí a soberba que eu cinge como um colar, e a violência que envolve nos seus mantos, ou seja, são soberbos e violentos, são pessoas que estão prósperas, estão ganhando muito dinheiro, estão ficando, têm uma vida boa, e às vezes próximo de você, que não servem a Deus. Então isso vai gerando um sentimento no coração. No versículo 7, ele diz assim, os olhos saltam-lhes da gordura, e do coração brotam-lhes
fantasias, ou seja, o coração deles, além de estar cheio de maldade, a mente deles são perversa para enganar as pessoas. Ou seja, são pessoas que não têm um pingo de sentimento a Deus e estão vivendo uma vida regalada. Uma vida, aos olhos humanos, boa, né? E isso gera no nosso coração. Diz aqui no versículo 8, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez, né? Eu notei aqui, eles caçoam a verdade e planejam fraudes. Outra coisa que a gente vê muito nesse tempo agora, né, dessa pandemia, são acusações, o governo tinha que comprar um negócio por 50, comprou por 100, superfaturado, né? E está ganhando dinheiro às custas, está defraudando o erário público. Então a gente vê assim que esses tipos de pessoa, né, motejam e falam maliciosamente, e da opressão falam com altivez, ou seja, eles planejam e eles caçoam, né? Eles fazem as coisas erradas e ainda olham para você e falam lá os trouxas lá, tá tomando dinheiro de todo mundo e ninguém ninguém pode fazer nada. Então, se a gente começar a perceber, né, essas coisas dentro da humanidade, o coração da gente fica triste, porque nós estamos sujeitos a esses sentimentos, né? Porque nós somos homens, somos novas criaturas, mas somos humanos. E às vezes, se a gente não vigiar e não tomar uma atitude, a gente pode chegar a passar por uma situação difícil, né? O versículo 9 diz, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Ou seja, fala mal da igreja, fala mal dos céus, fala mal da terra, fala mal de todo mundo, e está lá vivendo aparentemente uma vida regalada. Então é isso que fez com que o salmista começasse a deixar, a brotar no seu coração um sentimento ruim, né? A ponto de quase fazer com que ele se desviasse, né? Aleluias. No versículo 10 ele diz que ele domina as pessoas, né? Aleluias. No versículo 11 ele diz, aqui está uma das coisas mais piores, e demonstrando que essas pessoas que vivem dessa forma, não os cristãos, mas os ímpios, né? Eles diz assim, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? O que quer dizer isso? Fala, eu nem creio que Deus existe, mas se existe também, Ele não está nem aí para o que eu estou fazendo. Ou seja, pessoas que não têm nenhum temor de Deus quando faz falcatruas, faz coisas erradas, para defraudar o próximo. E estão vivendo uma vida regalada. E o pior, que aí entra, quando você começa a observar mais as outras pessoas, né, do que você, aí olha o que acontece aqui no versículo 12, né? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Aqui ele chegou nessa conclusão. Essas pessoas fazem isso e estão aí, né, vivendo tranquilo, vivendo regalado, tem saúde, tem paz, tem alegria, tem tudo de bom, né? Aí ele entra um sentimento terrível no seu coração, que ele abre o coração e fala aqui no versículo 13. Olha o que ele diz. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Aí ele começa a pensar o seguinte, que eu tenho 30 anos que eu estou servindo a Deus, será que valeu a pena? Eu tenho aí tantos anos servindo a Deus e as coisas minhas parecem que estão travadas, eu não consigo, né? E as pessoas ruins, as pessoas más. Ele começa a colocar em dúvida a sua própria salvação. Quando ele fala no início que quase que ele desviou os pés, é porque ele estava com vontade de praticar as mesmas atitudes dos ímpios. Ser ladrão, ser roubador, ser soberbo, ser arrogante, né? Não está nem aí, não buscar Deus, não está nem para Deus, não quer nem preocupar se Deus está ouvindo ou não. Ele fala isso, que ele estava desviando os seus pés. Mas aqui ele já estava falando algo espiritual, né? Com efeito, inutilmente conservei o coração puro e lavei as mãos na inocência.
O versículo 14, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Olha só, um coração de um crente. De contínuo ele sou afligido e a cada manhã castigado. Ou seja, ele estava passando por uma penúria. E quando ele começou a observar a vida dos outros, talvez de um parente, talvez de um irmão, de uma pessoa que não é crente, que não serve a Deus, e ele estava achando que era inútil servir a Deus. Ele chegou a essa conclusão que, nós temos que servir a Deus, eu acho que não está com nada não, eu acho que eu vou desbandeirar mesmo. Eu vou começar a fazer coisa errada, eu vou começar a ser arrogante, eu vou começar a praticar falcatruas, coisas terríveis. Então surgiu esse sentimento no coração dele e ele não escondeu esse sentimento. Ele deixou exposto aqui para que nós possamos ter como exemplo, né, de que servir a Deus é a coisa melhor que existe, meu irmão. Não existe nada mais importante, nada mais sublime, nada mais maravilhoso do que você ser chamado servo e filho de Deus. Se alguém tiver alguma coisa aí, eu te dou até liberdade de você falar, porque eu tenho certeza que você não vai achar. Nada mais importante, nada mais sublime e nada que valha mais, né, em termos de importância do que ser salvo, ter o Espírito Santo na sua vida. Mas você não está imune, você não tomou vacina contra os sentimentos humanos. Então é necessário que a gente tenha essa atitude de abrir o nosso coração, procurar pessoas, abrir o coração e falar o que você está sentindo, né, para que você possa ser curado. Talvez ele falou isso para alguém, talvez ele abriu o coração do que nós relatamos aqui para alguma pessoa, né, e ele ficou confuso. O versículo 15 diz assim: se eu pensar em falar essas palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. O 16, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada essa tarefa para mim. Ou seja, como é que ele ficou pensando assim, quem me explica isso? Eu chegava, é um exemplo que mais uma vez falou, Evandro, como é que você me explica isso? Ou alguém chega para um pastor, né? Porque acho que o pastor tem, é lógico, o pastor, a gente busca a direção de Deus para te orientar, para te aconselhar. Mas alguém chega e fala assim, pastor, só podia me explicar um negócio, né? Como está aqui. Tem uma pessoa que não teme a Deus, que rouba, que mata, que faz um tanto de coisa errada, é adulto, tudo, e ele montou um negocinho, daqui a pouco ele está aí, né, próspero, e eu estou 30 anos servindo a Deus ali, naquela luta, naquela batalha, né? Me explica isso aí, por que isso? Fala, meu irmão, nem eu vou te dar essa resposta. Nem eu como pastor vou poder te dar essa resposta. E foi o que aconteceu com ele aqui, né? Em só refletir para compreender isso, eu achei muito pesada essa tarefa para mim. Então, quando você começa a tentar explicar, entender essas coisas, você mesmo não vai conseguir, porque parece até injusto. Você começa a pensar, Deus, será que o Senhor é injusto para comigo? Eu sou dizimista, sou ofertante, né? Estou lá nos cultos, estou servindo a Deus, procuro ser fiel nos horários, procuro ser fiel nisso, aquilo, né, que você, né? E por que, né? Por que fulano lá, aquele meu vizinho, está cada dia melhor, né? Meu irmão, essa pergunta, você só vai entender que a chave, o versículo chave desse Salmo 73 é esse próximo aqui, que é o versículo 17. Quando você estiver nessa confusão, nessa dificuldade, nessa luta, né, nessa batalha, a gente vai falar algo até que o Anauê pregou aqui, outros irmãos pregando. É você, olha bem o que diz aqui, o que eles falaram dentro da mensagem deles. Até que entrei no santuário de Deus e atentei com o fim deles. Ou seja, quando você entra na presença de Deus, quando você entra no santuário, quando você entra na presença do Espírito Santo, quando você entra na presença de Jesus, meu irmão, ele vai te dar as respostas que pastor, psicólogo, psiquiatra, médico, nenhum vai poder te dar. Eles podem até tentar te explicar, até tentar amenizar, mas ele não vai conseguir te convencer
a respeito do porquê dessas situações que você talvez vive, ou que você passou, ou que talvez possa vir a passar, a ponto de aflorar esses sentimentos ruins no seu coração. Mas aqui, quando você entra no santuário do Altíssimo, ou seja, não é entrar na igreja, cantar, trocar, pregar, né, cantar uns louvores, porque eu te falo, meu irmão, às vezes chega aqui, canta louvores e tal, mas você não consegue entrar na presença de Deus. Sabia disso? Às vezes você consegue participar de um culto de 1 hora, 1h05, 1h10, ou às vezes até de 2 horas, mas não entra na presença de Deus. Justamente por isso, por causa da inveja, da arrogância, um coração duro, talvez as aflições, as dificuldades, as preocupações, não te permitem você entrar na presença de Deus. Mas quando você, mesmo com essa carga toda nas suas costas, você consegue entrar na presença de Deus, aí Deus te dá as respostas. E a palavra do Senhor, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sobrecarregado é com a carga acima daquela que você está, né? O que é uma sobrecarga no caminhão? O caminhão cabe 6 toneladas. Você põe 15 nele, ele quebra os eixos. O carro cabe 10, cabe 5 pessoas. Você coloca 20 ali dentro, o carro estoura a suspensão. A sobrecarga é justamente isso. É quando vem um peso nas suas costas. A gente está falando agora no nível espiritual, né? E eu notei que algumas coisas, né, para a gente terminar. Quando estiveres decepcionado, desiludido, chateado, confuso, preocupado, né? Esses são alguns dos sentimentos. Mas quando você perceber que tem inveja, arrogância, soberba, ganância, pensamentos de fazer coisas erradas, de fazer falcatruas, ou seja, quando começar a surgir dentro de você o desejo de praticar as coisas que os ímpios pratiquem, meu irmão, corre para a presença de Deus antes que seja tarde demais. Isso em todas as áreas, tanto nas áreas materiais, como nas áreas de sentimentos com as pessoas, no trato com as pessoas, quanto na área também de impurezas sexuais, porque os ímpios não estão nem aí. Eu sou casado, mas eu tenho mais umas 3 mulheres. As pessoas falam isso, né? E conta isso como se fosse a maior vantagem. E às vezes, o crente, às vezes ele também acha que ele pode também ficar, né? Porque ele vê as pessoas ímpias mergulhando de cabeça nas impurezas sexuais, e às vezes ele tem o desejo também de entrar, né? Então corre para a presença de Deus, meu irmão, né? Busque ajuda, busque orientação. Mas quando você abre o coração para um irmão de confiança, automaticamente Deus, ele já está ouvindo ali, já está agindo e já vai agir no seu coração e vai te ajudar você a não cair, a entender que o fim que ele tem para você é um fim de prosperidade, é um fim de vitória, né, onde você não vai ser derrotado no final, porque aqui, se você ler os outros versículos, vai falar sobre isso, que essas pessoas que aparentemente estão vivendo no bem bom, vão ser destruídas, vão ser lançadas no fogo do inferno. E você, meu irmão, que está vivendo uma vida de dificuldade, às vezes de luta, às vezes não está conseguindo nem assim progredir muito materialmente, mas o seu crescimento espiritual você não pode deixar, porque esse sim que é o verdadeiro sentimento que o salmista, quando ele entrou na presença de Deus, aqui não fala se os problemas dele cessaram, mas as promessas para a vida dele foram dadas, né? Ele diz aqui: todavia estou sempre contigo, no versículo 23. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois ainda de tudo isso me recebes na tua glória. Então, quando ele entrou na presença de Deus, ele percebeu tudo isso. Quem mais tenho eu no céu
Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, olha a conclusão que ele chegou diante de tudo isso que nós falamos. Ele abriu o coração dele, falando o que ele estava sentindo, os desejos que estavam aflorando na vida dele, né? Ele mostrou o que ele fez. Alguém aconselhou para ele, vai lá, rapaz, entra na presença de Deus, busca a Deus. E quando ele começou a buscar a Deus, ele encontrou o sentido para a vida dele. Ele passou a não se preocupar mais com a prosperidade dos ímpios, mas ele entendeu que ele era mais próspero do que aqueles ímpios que ele estava relatando. Olha o que ele diz aqui. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, versículo 26, né? Deus é a minha fortaleza, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amém? Então é esse que fica o conselho para você nessa noite, através da explanação desse Salmo 73. Depois você lê com mais calma, peça a Deus para te revelar, e com certeza Ele vai revelar coisas grandiosas no seu coração, através desse testemunho de Asaf, que serve para nós, para que nós possamos ter um alento de que dificuldades, lutas nós passamos, mas não olhe, não fica olhando para a vida dos outros, não fica olhando para a prosperidade, para o bem bom dos outros, porque às vezes essas pessoas não estão, e às vezes muitas delas não estão com a vida na presença de Deus e vão ser destruídas. Mas você sabe que o seu fim vai ser morar na glória com o Senhor para toda e por toda a eternidade. Esse é o maior alento que nós temos. Vale a pena continuar fiel. Vale a pena, meu irmão, servir a Deus. Quando tiver com dificuldade, entra na presença de Deus. Entra no santuário de Deus. Não entre só na igreja, porque se você vier só na igreja não vai resolver seu problema. Quando você vier, além de você entrar no santuário físico, que é esse prédio, é bom você experimentar entrar na presença de Deus, amém? Para que Ele possa te dar as respostas que você precisa. Aleluia. Isso independente de igreja, independente de local físico. Você pode fazer isso dentro da sua casa. Aí onde você está, agora me assistindo, na sala, no quarto da sua casa, você que está aqui na igreja agora, nada pode te impedir de você entrar na presença de Deus, amém? Eu gostaria que você colocasse de pé e vamos orar por alguns minutinhos.